Glória a Deus. O título do nosso treinamento de hoje é o seguinte: o poder de um chamado. Amém? Eu quero trazer para você uma ótica aqui sobre o chamado, nosso chamado, quando Deus nos chama para a obra de Deus. Amém? Eu quero, assim, com essa palavra, tranquilizar teu coração, quero confortar teu coração, quero mostrar para você, através dessa palavra, que foi Deus que te chamou, e é Ele que te capacita, é Ele que te fortalece, é Ele que sempre está no controle de tudo. E para isso nós vamos entender algumas coisas pela palavra de Deus relacionada com o nosso chamado. Amém? Pode passar o próximo. O poder de um chamado, ele arde no nosso coração. Eu separei dois textos, poderia separar inúmeros. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que foram chamadas por Deus para um propósito específico na sua obra. Mas eu separei esses dois que achei eles mais interessantes. O primeiro é Lucas, capítulo 5, versículo 10, que disse assim: E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Amém? Bom, vamos para o outro texto. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 e 21, lá no Velho Testamento, diz assim, ó: Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar teu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: Vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de os seguir, tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo. Comeram, e então se levantou e seguiu Elias e o servia. Amém? Essa semana, irmãos, eu comecei a fazer uma reflexão a respeito do chamado. Porque às vezes nós ficamos numa tentativa de levantar mais pessoas na célula para trabalhar no núcleo da célula. E às vezes nós encontramos pessoas lá na célula que tem um baita de potencial. E parece que está até escrito na testa da pessoa: Deus tem um chamado na vida dessa pessoa. E quando a gente vê o potencial em alguém, quando a gente vê uma pessoa que tem potencial, que tem condição, que poderia produzir no reino de Deus, a gente fica com o coração aflito, e a gente fica tentando tudo que é tipo de estratégia para introduzir essa pessoa no núcleo da célula, para ver ela trabalhando na igreja, para ver ela se despertando. E quando a resposta dessa pessoa ela não corresponde com a nossa expectativa, nós nos sentimos às vezes até frustrados e olhamos para essa pessoa e pensamos assim: que perca de tempo, que perca de talento. Essa pessoa com tanto talento, com tanta possibilidade, poderia produzir, ela até sabe fazer coisa que eu não sei fazer, e ela está jogando fora. E às vezes, em algum momento, isso nos deixa chateado, nos deixa triste, em alguns momentos até chateado com a própria pessoa, porque a gente não entende assim, mas por que o irmão não quer? E quando nós fazemos isso, e eu não estou pegando essa responsabilidade, jogando em cima de vocês, estou jogando para cima de nós, porque nós todos olhamos dessa forma. Você que tem olhado para a tua célula, com desejo de levantar mais alguém para o núcleo, com desejo de ver aquele irmão se levantando como líder, todos nós passamos por essa situação. Só que quando nós nos comportamos dessa maneira, sabe o que nós estamos fazendo, irmãos? Nós estamos fechando os nossos olhos para a palavra de Deus. Você não vê nenhum profeta e nem Jesus implorando, ou constrangendo, ou convencendo alguém para aceitar o chamado. Por isso que eu peguei esses dois exemplos. Jesus vai lá na beira do lago, você já sabe a passagem, a pesca maravilhosa, Jesus faz um milagre ali, e depois ele olha para Pedro e diz assim:
a partir de hoje você não é mais pescador de peixe, você será pescador de homens. E virou as costas e foi embora. E Pedro foi atrás. Por que Pedro foi atrás? Porque o coração de Pedro ardeu com o chamado. Ardeu com o chamado. Nós vemos a passagem de Elias. Elias desceu até onde estava Eliseu, olhou para Eliseu, pegou a capa e jogou a capa em Eliseu. Eliseu correu atrás de Elias e Elias disse assim: o que fiz eu contigo? E ele vai, mata os bois, queima a tralha, assa a carne, reparte com o povo, beija o pai, beija a mãe, segue Elias e serve Elias durante toda a sua trajetória ao lado de Elias. Você não vê Elias constrangendo, convencendo Eliseu para seguir o chamado, porque ardeu no coração de Eliseu. Quer ver outra passagem? Caminho de Emaús. 2 discípulos saem de Jerusalém após a crucificação, após o sábado, já caminhando para o domingo, e eles estão indo em direção a Emaús. Jesus vai do lado deles, vai conversando com eles, e quando chega na casa, Jesus pega o pão, parte o pão, e eles percebem que é Jesus, e Jesus desaparece. Na mesma hora, eles saem de Emaús e voltam para Jerusalém, e chegam diante dos apóstolos e dizem assim: o nosso coração ardeu quando ele falava conosco. Então o chamado, irmãos, o chamado é algo que arde no nosso coração. Arde no nosso coração. A gente quer levantar pessoas, a gente quer gente trabalhando, a gente quer, tem pessoas de potencial na igreja, na célula, que a gente olha e diz assim: poderia produzir um monte, mas não adianta. Quem convence é o Espírito Santo. Não adianta, é o Espírito Santo. Às vezes a gente fica chateado quando alguém diz assim: eu vou sair do lucro, eu vou entregar meu cargo. A gente fica chateado, é lógico, como ser humano fica chateado, mas não deveríamos ficar, porque o que mantém uma pessoa no seu chamado é o Espírito Santo ardendo no coração. Meu irmão, se o coração não estiver ardendo, não adianta, essa pessoa não vai ser produtiva, nem para ela vai ser satisfatório, nem para a igreja isso vai ser importante. Tem que arder no coração o chamado. Nós estamos aqui por quê, irmãos? Por que nós estamos aqui nesta noite? Porque o nosso coração arde o chamado de Deus. Arde o chamado de Deus. Nós sabemos que Deus tem um propósito. Nós não estamos aqui por recompensa. Não estamos aqui porque estamos no holofote, porque isso é importante, porque isso vai se reverter em bênçãos na nossa vida. Não. Nós estamos aqui porque o nosso coração, ele arde pela presença de Deus. Amém, igreja? Vamos para o próximo. Tudo isso é uma análise para mim poder trazer o poder de um chamado. O poder de um chamado específico. Olha só que coisa interessante. Depois que Jesus ressuscitou, só teve uma pessoa que Jesus tratou com ela especificamente. Foi Pedro. Os demais todos foi um tratamento coletivo. Foi eles juntos. Não há nenhum. Pode ser que aconteceu, mas não está registrado na Bíblia. Mas registrado na Bíblia, a única pessoa que Jesus chamou de lado e tratou do ministério dele foi de Pedro. Então, Jesus está lá em João capítulo 21. Jesus tratou especificamente o ministério de Pedro. Por quê? Porque Pedro ele seria uma base da igreja em Jerusalém. Ele seria uma base da igreja. A importância do ministério de Pedro. Então a gente começa a entender o que aqui. Há um diferencial no chamado. Nem todo mundo vai ser chamado para ser pastor, nem todo mundo vai ser chamado para ser líder, nem todo mundo vai ser chamado para ser evangelista, nem todo mundo vai ser chamado para ser diácono, nem todo mundo vai ser chamado para ser intercessor, nem todo mundo será chamado para evangelizar, para pregar, para anunciar. Não é todo mundo. Agora, quem que chamar, Deus vai trabalhar especificamente na vida da pessoa. O segundo exemplo, Jesus tinha entre os apóstolos, Jesus tinha 3 que ele tratava de uma forma diferente. Correto? Não é tratando diferente como ser humano. Jesus não faz acepção de pessoas, mas com relação ao ministério, ele tratava de uma forma diferente. Quem era? Pedro, Tiago e João. São vários episódios. Eu separei um apenas, Mateus 17, onde aconteceu a transfiguração. Quem que viu a transfiguração? Pedro, Tiago e João. Somente eles. Então é nítido que havia um tratamento ministerial, um tratamento de chamado diferente. O que eu quero trazer para vocês com esse comparativo? Irmãos, Deus trata cada um com o seu chamado específico. Nós conversávamos sábado lá,
durante o almoço, quando saímos para o almoço lá no Congresso de Céus, falando a respeito lá de um pastor que ministrou lá e falou a respeito de libertação, expulsar demônio e tal, enfim. E a gente conversava, estava eu, o Gilberto, o irmão José, a gente conversava um pouco sobre isso, e eu falei, expulsar demônio, qualquer um pode expulsar demônio, mas tem gente que tem um chamado específico para aquilo ali. Parece que tem um imã, onde ele vai, aparece demônio. Eu não sei, meu negócio não é esse. Se precisar, a gente expulsa. Mas eu não gosto de lidar com esse tipo de coisa, e não é meu chamado. Tem pastor que está pregando assim, eu já vi lá sentado lá da pessoa o demônio. Eu não vejo. Eu nunca vi esse negócio. Né? A gente tem discernimento, a gente tem entendimento, a gente tem experiência. O Espírito Santo, pela misericórdia dele, nos faz entender algumas coisas. Mas tem gente que tem um chamado, tem gente que tem um chamado para isso, tem gente que tem chamado de prosperidade, tem gente que tem chamado de cura, tem gente de interpretação de sonho. Então cada um tem um chamado específico, irmão. Cada um tem um chamado. Se estar dentro do teu coração, é porque você tem um chamado específico. Amém? Vire para o irmão que está perto de você e diga assim para ele: se estar dentro do teu coração, é porque Deus tem um propósito. Amém? O terceiro exemplo está em Lucas capítulo 6, são os 12 apóstolos. Jesus separou 12 tribos de Israel, ele separou 12 apóstolos. Irmãos, não eram perfeitos, não eram iguais, cada um tinha um tipo de ministério. Você vê que o primeiro mártir da igreja nem foi um dos apóstolos, foi Estevão, que era diácono, que foi comissionado, talvez durante o período de Jesus, mas que se destacou publicamente depois da ressurreição de Jesus. Foi o primeiro mártir da igreja, nem foi os apóstolos, depois os apóstolos também. Um dia alguém até conversou comigo aqui a respeito desses títulos, né, que existe. E no Brasil tem vários apóstolos, tem homens de Deus aí que ostentam o título de apóstolo, e eu respeito isso, mas eu acho que é um título que o camarada tem que pensar bem antes de ostentar, né? E aí tem uns meia boca por aí que não são nada, não fazem quase nada, mas querem botar na frente do nome um apezinho, apóstolo. E aí eu conversava com uma pessoa um tempo atrás, e eu disse assim, eu jamais quero passar do PR. Eu acho que já é uma responsabilidade demais, porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que todos os apóstolos morreram por causa do Evangelho. E se eu não estou preparado para isso, irmãos, eu não quero um apezinho na frente do meu nome, se eu não estou pronto para morrer pelo Evangelho. Amém? Quer o apezinho antes do nome? Está pronto se for preciso morrer pelo Evangelho? Então bota o apezinho lá, senão não. E o quarto exemplo são os discípulos. Jesus tinha muitos discípulos, irmãos. A Bíblia não relata exatamente a quantidade, mas ela faz menção de pelo menos 70 discípulos. Quem eram os discípulos, irmãos? Discípulos não faziam parte, não eram apóstolos, mas os apóstolos foram escolhidos no meio desses 70. Os discípulos talvez não tiveram experiência de subir com Jesus lá no monte, ter uma experiência mais forte, mas eram discípulos. Agora, como é que Jesus tratava os discípulos? Olha só que interessante, pode passar. Lucas capítulo 10, assim, e depois disto designou o Senhor ainda outros 70, e os mandou adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Amém? Vamos entender um pouquinho esse texto, esses 70 que Jesus comissionou. Amém? Pode passar o próximo. Veja bem, na primeira parte diz assim, depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou adiante de sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares onde ele haveria de ir. Então eles antecediam Jesus. Esse é o nosso papel, irmãos. Anteceder Jesus, falar de Jesus, anunciar Jesus, mostrar para as pessoas que existe um Salvador. Olha só que interessante.
Eles eram enviados de 2 em 2. Isso nós já tratamos aqui, já ensinamos. Há um conceito unânime que é importante a gente andar de 2 em 2. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 diz assim: é melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Então tem que ser 2. Quando vai fazer um trabalho, um culto simultâneo, um lar de paz, uma visita na casa de alguém, é importante que vá de 2 em 2, porque um pode ajudar o outro. E nós vamos lá para quê? Para anteceder Jesus, para falar de Jesus, para levar a bênção de Jesus para a casa dessas pessoas. Amém? É esse o trabalho que nós fazemos. É esse o objetivo da célula. Tudo bem, irmãos, nós queremos trazer pessoas para a nossa igreja. Amém? Não estamos errados em pensar dessa forma, mas o primordial é falar de Jesus para eles. Aonde a gente passar aqui, deixar uma sementinha plantada. Nós já fizemos inúmeros cultos simultâneos, Obed-Edom, Lar de Paz, já fizemos tanto trabalho na casa de pessoas. A maior parte delas não tem um resultado humano que viesse para a igreja, mas se ficou uma sementinha plantada, esse é o objetivo. Jesus não disse que era para nós ir lá e convencê-los. Jesus disse que era para nós ir lá antes dele e falar do amor dele, anunciar o evangelho. Amém? Vamos para a próxima parte. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas poucos são os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Amém? Irmãos, há uma carência na obra de Deus. Há uma carência. Isso é nítido que há uma carência. Não é só uma carência aqui na nossa igreja, ou em Santo Antônio da Patrulha. Ah, pastor, é porque a nossa cidade é uma cidade mais difícil, mais fechada. Não, a carência do evangelho, de gente pregando o evangelho, ela é nítida. Não importa a quantidade de evangelho que o Brasil tenha, ainda existe uma carência. E o que Jesus mandou fazer? Jesus disse assim: vá lá e convença as pessoas a pregar o evangelho. Pegue a tua igreja e aperte eles e convença eles que eles têm que trabalhar na seara. Nada disso, irmãos. Para você ver aonde muitas vezes nós erramos. Porque criamos uma expectativa humana. Não, vamos fazer um trabalho aqui para levantar gente para trabalhar na obra. Não, Jesus disse assim: arrogue ao dono da seara. Sabe onde está o segredo? Sabe onde está o segredo? Está no nosso clamor, está na nossa oração, está na nossa súplica. Olha, irmãos, talvez aquelas pessoas que estão na tua cela, não arde no coração delas o desejo do chamado, não arde. Talvez muitos dos irmãos que frequentam a nossa igreja, o coração deles não arde. E daí o que nós vamos fazer, irmão? Vamos arrancar o coração deles e trocar? Não, vamos continuar abençoando eles, profetizando na vida deles, tratando bem deles, cuidando deles. Mas vamos rogar ao Senhor da seara que mande mais obreiros. É a oração que convence, irmãos. Deus vai lá, vai falar o coração da pessoa, o Espírito Santo vai convencer. Irmãos, eu não fui convencido a trabalhar na igreja. Eu fui convidado. Eu não fui convencido, não fui constrangido, eu fui convidado. Como houve uma aceitação, as coisas aconteceram. Fui crescendo, fui me desenvolvendo, fui alcançando outros patamares na obra de Deus. Agora, no dia que eu fui convidado, ardeu meu coração. Uma alegria tomou conta do meu coração. Porque sabe o que eu pensava? Eu achava que eu tinha que ficar uns 3 anos na igreja antes de ter qualquer função na igreja. Eu achava que era assim, né? Não tinha perguntado para ninguém, não sabia como é que era. Então eu achava assim: eu tenho que ficar aí uns 3 anos na igreja. Aí depois dos 3 anos eu vou ter experiência. Aí talvez eu tenha oportunidade de fazer alguma coisa na igreja. Nada disso, irmãos. Eu tinha me convertido e tinha me desviado. Estava um ano desviado. Aí eu voltei para a igreja, eu voltei na terça, fui num culto de terça-feira, daí eu fiquei a semana toda que não fui, aí eu fui num culto de domingo, daí ali eu já me reconciliei com Deus, né? Já decidi que eu ia caminhar com Deus, aí eu fui na terça de novo, e aí eu fui na sexta-feira, e aí tinha trocado o pastor, e aí o pastor era daqueles assim, bem pentecostal, de expulsar demônio. Daí ele começou a vir um monte de gente para a igreja, começou a vir um monte de demoniaco, e daí ele chamou para frente, acho que tinha umas 30 pessoas, só tinha acho que 6 diabos. E a capetada pegou na frente do altar, que foi feio de ver. E eu morrendo de medo lá no banco, com medo de manifestar demônio também. E daqui a pouco ele gritou lá do altar: Jadir, vem ajudar aqui. Nem me conhecia direito.
Jaqueline vai me ajudar. E eu saí, fui lá, ajudei a segurar aquelas pessoas. E aí no final do culto ele falou comigo que era para mim estar ajudando na igreja, trabalhando. Começou a vir as funções para mim trabalhar. Não fui diácono ainda, demorei um tempo ainda para me tornar diácono. Mas aí eu já comecei a ajudar a fazer algumas coisas na igreja. Mas quando me convidaram, meu coração ficou feliz, irmãos. Ficou feliz, alegre, porque arde no coração. Então o que a gente tem que fazer, irmãos? Rogar ao Senhor da seara. É só rogar. Você falou com aquele irmão, convidou ele para vir no trilho, e ele disse, não quer saber desse negócio. Amém, querido, Deus abençoe, não desista da série, continue na nossa igreja, está tudo bem. Deus vai levantar aqueles que têm o coração ardendo. E se porventura você está aqui nesta noite, e o teu coração não está ardendo na obra de Deus, se o teu coração não está propenso para trabalhar na obra de Deus, faça uma reflexão do teu chamado. Se é isso realmente que você quer para a tua vida. Se realmente Deus te chamou e você está encarando isso como um chamado. Se você está numa função, apenas encarando como uma função da igreja, pode ser que você esteja fazendo errado. Faça por arder o teu coração com relação à obra de Deus. Amém? Vamos para o próximo. No próximo versículo diz assim: Ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio dos lobos. Jesus deixou claro que estaremos em meio de lobo. Jesus aí não disse que seria barbadinha, que seria face, que seria mamão com açúcar, que seria uma sopinha de minhoca. Não, irmãos, ele disse que a coisa era feia. Jesus, ele não garante para nós que não teremos luta. O que Jesus garante é que com ele nós vamos vencer qualquer batalha. Com ele nós não precisamos ter medo. É lógico, irmãos. É lógico que você não tem como ser uma ovelha no meio de lobo sem que eles percebam que você é uma ovelha. Só se você não deixou de ser um lobo. Mas se você é uma ovelha e você no meio do lobo, eles vão perceber que você é uma ovelha. E é lógico, crente é perseguido, irmãos. Crente é mal falado. As pessoas falam mal, fazem piada, provocam a gente. Se provoca, irmãos. Eu já fui provocado no passado. As pessoas chegarem e dizer para mim: vou te dar um tapa na cara, porque a Bíblia diz que seu Deus tem que virar a outra face. E eu falei: eu vou virar. Se você me der um tapa na cara, eu vou virar outra face do facão para te dar nas costas. Mas não virar a face, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós temos que ter um coração que saiba perdoar. Mas não diz que você tem que ser um cordeiro, um cordeirinho que é devorado pelos lobos. Assim como a Bíblia diz que nós somos um cordeiro, a Bíblia também diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Quero ver o lobo encarar o leão. Amém? Glória a Deus. Mas ele não disse que seria fácil. Vai ser difícil, irmãos. Vai ser com zombaria, com perseguição. Vai ser com maltrato, vai ser com desprezo. Vão te desprezar, vão te abandonar. Os primeiros que nos abandonam são os da família, são os parentes, são os amigos mais próximos. Os primeiros que nos abandonam. São os primeiros que falam mal de nós. São aqueles que não acreditam no nosso ministério, no nosso chamado. Mas Jesus disse: vocês vão andar que nem andando no meio de lobo. Próximo. No próximo versículo diz assim: não leveis nem bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. O que ele estava dizendo com isso? Você tem que aprender a depender dele. O evangelho não é uma coisa de conchados, irmãos, de troca de lá para cá. Não. O evangelho é dependência de Deus, em todos os sentidos. A gente tem que depender de Deus. É Deus que vai fazer a obra, é Deus que vai nos guardar, é Deus que vai nos proteger, é Deus que vai fazer a obra no coração das pessoas, para que elas se convertam, para que elas venham para a igreja, para que elas vá na cela. É Deus, a gente tem que esperar em Deus, sempre esperar em Deus. Nunca tem que fazer pela tua força, pelo teu convencimento, tentando ajeitar daqui, ajeitar dela, não. Faz o que você aprendeu, faz o certo, que o resto Deus faz. Eu me lembro que uma vez eu fui orar numa casa, e aí eu tinha acabado de chegar na cidade, não conhecia ninguém. Aí uma irmã foi na igreja e me pediu que eu fosse orar na casa dela, que o marido dela era um pastor desviado. E aí a gente sempre pronto, para orar, sempre pronto para abençoar as pessoas. E aí tinha um irmão na igreja que se dizia ser um obreiro. E ele disse: não, pastor, eu vou lá com o senhor. Eu sei onde ele mora, eu vou com o senhor lá. Então tá. Passei na casa desse irmão e fomos lá fazer a visita.
Cheguei lá, como sempre a gente faz, né, irmão? Chega na casa das pessoas com todo o respeito, né? Com todo o cuidado. Cheguei lá, conversei com o casal, convidei eles para ir na igreja, né? Ele, que ela já estava indo, e pedi licença para ungir a casa e orar por eles. Aí eu orei por eles, né? Ele era realmente um pastor desviado, né? Falei para ele do propósito de Deus, se ele quisesse voltar para a igreja, ele estava pronto para abençoar eles. Amém. Fiz a minha parte. Quando eu terminei de falar, o obreiro tomou a frente. Quero pedir licença para o pastor aí, porque eu senti que nós temos que fazer uma oração mais forte. Eu falei, já comecei a conhecer quem era o cidadão, né? Porque eu faço uma pergunta para você: existe oração mais fraca e oração mais forte? Não existe, irmãos. Oração é oração. Se você chegar num lugar e você começar a cutucar, convidar, pode ter certeza que o demônio vai aparecer. Ah, pode ter certeza. Estando, não estando ali, de algum lugar vai aparecer. E aí eu falei, tá, tudo bem. Quer fazer, faça. É por tua conta e risco. Aí começou a ungir a casa e tal. Sabe que o demônio estava? Atrás do fogão de lenha. E eu fiquei me perguntando, o que ele estava fazendo atrás do fogão de lenha? Como é que o demônio se esconde atrás de um objeto? Em casos bem raros, o demônio até pode possuir um animal. Mas a habitação de demônio ou é no ser humano, ou é nas hostes celestiais, no mundo espiritual. Não é escondido. Por que o demônio, se ele não tem corpo, irmãos, ele é espírito, por que ele vai se esconder atrás do fogão de lenha? Aí ele inventou uma coisa arada, que tinha jogado ali atrás, fez uma oração e bateu o pé e fez um fuzueiro naquela casa, para repreender aquele demônio. Aí eu pergunto para você, resolveu, irmãos? Não resolveu nada. Aquele homem até foi num culto na igreja, mas continuou bebendo, não quis mudar de vida. Tentamos ainda outras vezes na casa dele, abençoar a vida dele, mas ele não quis mudar de vida. Então, resolveu, irmãos? Não resolveu. Não adianta querer inventar. Você vai lá, você fala de Jesus, você ora pela pessoa, se ela de bom grado abrir o coração, o Espírito Santo vai fazer a obra. O Espírito Santo vai. O Espírito Santo tem prazer em fazer a obra na vida das pessoas. A pessoa pode ser a pessoa mais dura do mundo, o coração mais endurecido do mundo. Se você levar a palavra para ela, e não precisa levar uma palavra eloquente, é só chegar lá e dizer, Jesus te ama. Eu vi um testemunho de uma pessoa que ela zombava de igreja de crente. E um dia ela resolveu ir lá na igreja para incomodar lá. Foi disposto até para fingir endemoniado. E sabe o que aconteceu? Quando ele chegou lá na igreja, ficou em pé atrás, chegou uma irmãzinha do lado dele e disse assim, irmão, quero falar uma coisa para você. A gente contando assim, daquela impressão, vai entregar uma profecia gigante, né? Chegou e disse assim, Jesus te ama. Desmontou o cara. Desmontou. O camarada foi para frente do altar chorando, aceitando Jesus, porque quando ela falou aquela palavra, tocou no coração dele, ele abriu o coração, o Espírito Santo entrou na vida dele e transformou a vida dele, irmãos. Quem disse que só vai se converter quem ouviu uma pregação eloquente, bem preparada? Não, quem faz a obra. Por isso a gente tem que aprender a viver sempre na dependência de Deus. Amém, igreja? Vamos para o próximo. Veja bem, Lucas 10, do 8 ao 9 diz assim, ó, em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido, curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Amém? Aonde você entrar, irmão, não tenha medo. Se você, o teu coração arde pela obra de Deus, pelo chamado de Deus, quando você entrar numa casa, não sei se eu vou orar por cura divina, não sei se eu vou falar de salvação, o que Deus botar no teu coração naquela hora, fale. Pastor, eu não sei se eu devo falar nesse assunto. Se Deus colocar no teu coração, fale. Não fique inventando coisinha, né? Tentando achar espada de São Jorge, folha de arruda, para dizer que tem demônio ali. Não, vai lá e prega o evangelho. Diga, Jesus vai voltar, Jesus quer te salvar, Jesus tem um lugarzinho para você, Jesus te ama, Deus tem um propósito na tua vida. Eu vou orar e Jesus vai te curar, eu vou orar e Jesus vai abrir a porta.
Repita que Jesus é que vai fazer, que você é apenas um instrumento na mão dele. E ore pela pessoa sem medo. Ah, mas eu acho que é melhor chamar pastor que tem o dom de cura. Não, meu irmão, se é você que está lá na casa dessa pessoa, ore para Deus fazer um milagre. Ore porque Deus vai te usar. Ele não manda sem te dar autoridade. Jesus mandou os 70 e disse assim: entre nas cidades e cure os enfermos. Ele não disse ore pelos enfermos, ele disse cure os enfermos, porque vocês vão ter poder para fazer isso. Você tem poder, irmãos, lá na célula para abençoar as pessoas. Não tenha medo de ungir, não tenha medo de botar a mão na cabeça das pessoas, não tenha medo de orar por elas. Seja ousado na oração. Tem que orar, célula tem que orar, irmão, tem que orar. Sabe por que às vezes não acontece milagre na célula? Porque não ora. Pergunte lá no final da célula: alguém tem uma oração específica? Alguém quer pedir algo específico hoje? Aí aparece a irmãzinha: eu quero pedir para o meu marido, que é um bebê. Então vem cá, irmã, nós vamos orar. E Deus vai tocar na vida dele, aonde ele estiver lá. Ele vai chegar em casa vomitando. Aí ela vai dizer: mas isso acontece todo dia. Não, mas esse vômito é diferente, é de libertação. Ele tem voltado vomitando, ele tem que encher os cacos, mas é de libertação. Irmão, que eu já ouvi de testemunho de irmãs que chegam e dizem assim: pastor, o meu marido está deixando a bebida, porque eu estou orando por ele. Ore, irmão, ore por ele, clame pela vida dele, peça lá na cela. E quando aparecer alguém, não tenha medo de orar. Lucas capítulo 10, versículo 17. E quando voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Irmão, não é porque eu não tenho um ministério muito forte na área de libertação que você não possa ter. Se você tem esse chamado, mete bala. Vai fundo. Não me acordando de madrugada para me incomodar, tá bom. Eu de madrugada eu só gosto de levantar para orar. Mas se você tem o chamado, irmão, não tenha medo, mete ficha. Deus te dá poder. Deus te habilita, Deus te capacita. Pode até não ser aquela coisa assim, de manifestar, de possessão. Mas demônio, irmãos, tem tudo que é lugar. Demônio tem tudo que é lugar. Não quer dizer que a pessoa tem que manifestar o demônio. Eu tenho certeza que quando eu fui para a igreja, eu tinha uns quantos. Mas eu cheguei na igreja, abri o coração, o evangelho entrou no coração, eu fui liberto. Já contei aqui, eu tinha problema de alcoolismo, eu tinha problema de pesadelo. O que era isso, irmão? Demônio. Demônio, fui liberto, graças a Deus. Fui liberto, não manifestei. Acho que não manifestei, só se foi inconsciente, a pastora nunca me contou. Mas acho que não. Mas fui liberto. Mas alguém botou a mão na minha cabeça com autoridade e repreendeu. Amém? Então não tenha medo de fazer isso. Vai, último slide para terminar. Você tem sobre a sua vida poder de Deus.